Olá, seja bem-vindo ao quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, sou coordenadora do curso e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua, mas a satisfação é nossa de recebê-lo aqui, Felipe. Muito obrigado, professora Silvia, é um prazer estar com vocês. Igualmente. Então, vou dar início aqui, né, à minha exposição. Vou colocar aqui para vocês o PowerPoint para a gente começar a conversar. Bom, então, a professora Silvia já falou um pouquinho, né, do congresso, e eles me convidaram para falar um pouco sobre bases e interfaces entre a fitoterapia, né, e a suplementação. A gente, né, considera esse um assunto de grande relevância para alguns profissionais, né, que trabalham nessa área. Então, eu tentei trazer para vocês aqui nesse curto período aí que a gente vai ter, né, de contar em contato, eu tentei trazer aí o que eu considero mais importante, mais relevante aí, né, que são os desafios para o prescritor que queira, né, trabalhar nessa área, tá? Eu sou nutricionista e psicanalista, fiz meu doutorado na área de ciências nutricionais, eu sou mestre em fisiopatologia pela UERJ e fiz especializações também na área de nutrição clínica e na área de fitoterapia. Também sou docente, né, sou professor e me envolvo aí com outras atividades na instituição, né, envolvendo pesquisa, extensão, sou avaliador do MEC também e tem um livro aí que eu organizei nesse assunto, né, então tô bastante embebido aí, né, desse contexto aí que eu trouxe para vocês, por ter organizado esse livro durante muitos anos, né? Eu fiquei 9 anos preparando um material e depois, no final das contas, ainda tive que atualizar, né? Porque durante 9 anos a gente acaba desatualizando o material. E aí eu tive que também dar uma atualizada, né? Além das correções todas. Então, nesse primeiro slide, né, eu coloco ele para contextualizar, para a gente começar, né, a contar aí o enredo da palestra. O assunto, né, suplementação e fitoterapia, né, ele exige da gente um pouco de cuidado, né, quando a gente vai para a prática. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente quer fazer uma prescrição de suplemento, quando a gente quer fazer uma prescrição de uma planta medicinal, né, de um fitoterápico, né, a gente acaba querendo, né, algo mais pronto, né, mais direcionado para alguma patologia, para alguma demanda clínica específica, né? E aí eu costumo dizer que as bases, elas são fundamentais para que permitam uma certa reflexão. A gente tem aqui do lado, né, esquerdo do slide um caminho reto, né, e a prática clínica lá no final, né? As bases aqui no início e a prática clínica lá no final. Claro que esse caminho é muito mais fácil da gente chegar no final da prática clínica. Do lado direito, a gente tem aí bases da fitoterapia, um caminho mega sinuoso, né? E lá no final, a gente tem a prática clínica. Claro que esse caminho, ele é condizente com a figura que está em cima, né? Uma cabeça mais pensante, mais reflexiva, né? Do lado esquerdo aqui, a gente tem uma injeção e uma cabeça, né? Um cérebro ali dentro de uma cabeça, para simbolizar que alguns conhecimentos são adquiridos dessa forma, né? Eu vou para um congresso, né? Eu assisto uma palestra, eu pego uma fórmula pronta, depois levo para o meu consultório e saio reproduzindo aquela fórmula. Isso não faz a gente pensar, isso não cria emancipação, isso não cria independência. Então é muito importante que a gente fique independente, porque a gente aprende a base e a gente pode trabalhar com qualquer coisa que apareça, tá? Bom, e aí, né, falando um pouco sobre, trazendo, né, um pouco sobre, um pouco dessas questões relacionadas à fitoterapia e à suplementação, são assuntos que, como eu coloquei, né, eles possuem interfaces. É, a suplementação alimentar, ela tem uma parte dela que eu não vou explorar muito aqui, porque ela não tem essa grande interface com a fitoterapia. Então, eu trouxe mais
a interface que cria essa confusão na cabeça do profissional de saúde que está aprendendo a trabalhar com fitoterapia, né? Então, a gente tem, dentro do contexto da fitoterapia, a ideia de se trabalhar com fitocomplexos, né? Então, a fitoterapia, ela não pode abordar prescrição de substâncias isoladas, substâncias ativas / bioativas. A gente sempre tem que levar em consideração, né, que existe, né, um conjunto de compostos, né, de substâncias ativas / bioativas, e até nutrientes mesmo, misturados, formando fitocomplexos, né, que a gente considera como fitocomplexos, e que é essa mistura que, inclusive, tem uma relação com o potencial de terapêutico, né, que aquela planta especificamente tem, tá? Isso pensando na fitoterapia. Para a suplementação que tem interface com a fitoterapia, o cuidado que a gente tem que tomar é que eu posso prescrever uma substância isolada, coisa que eu não posso prescrever na fitoterapia, né? E aí, se essa substância isolada vier de uma planta que também é considerada alimento, eu estou prescrevendo um suplemento alimentar e não estou prescrevendo algo da fitoterapia, tá? Um medicamento fitoterápico, por exemplo. Se eu estiver prescrevendo um extrato que tenha fitocomplexo dentro, e é um extrato mesmo, né, que seguiu aí todas as etapas para ser considerado um extrato dentro da fitoterapia, será um fitoterápico. Então, essa diferença é uma diferença importante. Outra coisa é, se eu estiver prescrevendo o pó de uma planta, que até tenha ali tudo misturado, não é nada isolado, mas a planta é um alimento, eu estou prescrevendo um suplemento alimentar, tá? E isso dentro, né, das agências regulamentadoras, os órgãos regulamentadores, eles se diferenciam. Existem regras, normas diferentes, né, para a gente poder respeitar de forma separada. Então, a gente tem que entender isso de forma separada e correta, né, adequadamente, para a gente conseguir seguir aí as regras, as regulamentações adequadas a cada uma das pertinentes áreas, tá? Então, a gente tem aí a ideia de fitocomplexo e tem que saber como é que funcionam aí essas diferenças. Dentro da questão da fitoterapia, a gente pode trabalhar com as plantas medicinais, que são plantas frescas, né? A gente pode ver aqui na foto, né, do lado superior esquerdo aqui, plantas medicinais. A gente pode trabalhar com essas mesmas plantas medicinais, mas não frescas. Elas são secas, né, e aí podem ficar mais pulverizadas, né, transformadas em pó, armazenadas em sacadas. Essas são chamadas de drogas vegetais. E aí, para plantas medicinais e drogas vegetais, que são duas classificações dentro da fitoterapia, a gente vai ter ferramentas para trabalhar, né, técnicas de preparo que são indicadas pela Anvisa, como infusão, né, que vocês estão vendo aqui no meio do slide na parte superior. A infusão é uma técnica que a gente utiliza para, geralmente, partes mais sensíveis da planta, tá? Então, flor, folha, né, essas partes que são mais sensíveis. A técnica, ela perpassa, né, por um tempo de preparo específico. A gente geralmente indica o paciente, né, para utilizar um utensílio culinário que seja de vidro, de porcelana, cerâmica, enfim, esses materiais, tentar evitar o plástico, né, por conta de todos os bisfenóis e os fitalatos que a gente sabe que são cancerígenos, são disruptores endócrinos, então a gente sempre tenta indicar, e além disso, esses materiais que eu falei para vocês, eles ajudam a manter a temperatura, né? Como se trata de uma técnica, né, que tem tempo, né, que tem quantidade de água, que eu já vou comentar com vocês, né, a quantidade da planta específica, é uma técnica específica indicada pela Anvisa. Como é uma técnica e tem lá suas peculiaridades, a gente consegue também, né, trabalhar aí com uma certa orientação em relação ao material do utensílio culinário utilizado, tá? Então, a infusão, ferve-se a água separada. Quando a água ferver, desliga o fogo, pega 150 mililitros daquela água e coloca em contato com uma certa quantidade da planta.
Essa quantidade de planta vai depender do quanto a Anvisa recomenda. Isso é muito variável de planta para planta, tá? Às vezes é um artigo científico que também traz alguma sugestão, alguma referência. Isso daí, ao longo hoje da palestra aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nosso tempo aqui é um tempo mais limitado, mas eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Porque isso vai variar de planta para planta. A gente tem que abafar, tá? Então tem que abafar e deixar durante 15 minutos. Tem algumas referências mais novas, tá? Estou falando da referência mais clássica, mais conservadora. É o abafamento de 15 minutos. Então tem que abafar durante 15 minutos, levando em consideração uma referência mais antiga. Se a gente levar em consideração uma referência mais nova que a Anvisa tem, a gente pode até considerar em um tempo de 10 minutos aproximadamente, tá? O que não pode acontecer é a gente abafar com tempos inferiores, né? A gente sabe que tem o chá convencional, que aí já é o chá alimento, né? O chá da fitoterapia, né? Que é o chá medicinal, que a gente considera como chá medicinal, porque tem uma quantidade específica, tem essa técnica toda específica. A gente sabe que a indicação é abafamento de 3 minutos, abafamento de 5 minutos. Esses aí são chás alimentícios, tá? E aí, seguindo aí as orientações da Anvisa, a gente não pode pensar nesses chás alimentos com alegação de propriedade terapêutica, tá? Eles são alimentícios, podem até trazer algum tipo de benefício, modular bioquimicamente o nosso corpo, modular metabolicamente, fisiologicamente, ajudar no tratamento e na prevenção de algumas questões aí patológicas, mas em termos terapêuticos, com o peso que a palavra traz, né, com, enfim, contraindicação, efeito adverso, efeito colateral, uma dose um pouco mais redondinha, né, para a gente poder recomendar, né, leva essa coisa, o peso, né, da questão terapêutica, já é falando da fitoterapia, então já é falando da droga vegetal ou da planta medicinal sendo preparadas dessa forma, tá? A decocção a gente já recomenda para partes mais rígidas do vegetal. Então, raiz, caule, sementes, essas partes mais rígidas, então a gente coloca para ferver, tá? Então vai ser a medida dentro de 150 mililitros de água, se eu quiser fazer para um volume maior, para tomar várias vezes, né? Porque vão ter plantas que a recomendação é tomar 3 xícaras por dia, 4, 6, né? Isso que eu estou falando é uma medida para uma xícara para a gente tomar como base, e tendo que preparar mais, é só fazer a proporção. Então, coloca-se para uma xícara, né? Coloca-se 150 mililitros de água, para a quantidade que é recomendada especificamente para a planta, seguindo a Anvisa, ou seguindo algum artigo aí, alguma referência científica. Ferve-se ali até uns 5 minutos, desliga o fogo e deixa descansar durante 15 minutos, tá? Essa é a técnica indicada para decocção, tá? E para maceração, a gente tem tempos diferentes que a gente tem que deixar macerando. A gente tem que macerar a planta, deixar descansando durante um tempo, e esse tempo vai variar de acordo com a planta, tá? Não tem um tempo padrão, é um tempo que vai variar de acordo com a planta. Geralmente de 1 hora a 6 horas, tá? E aí a gente macera a água, não pode ser quente, tá? Inclusive as plantas que são recomendadas para essa técnica são plantas que possuem alguma vulnerabilidade à temperatura, né? A gente considera aí que existem, né, compostos termolábeis dentro dessa planta, tá? Geralmente alguma enzima que é proteína e que vai acabar se desnaturando, e aí não vai conseguir, por exemplo, converter um composto no outro composto que seria o composto bioativo, né, que traria os benefícios terapêuticos para o organismo do paciente. Bom, e aí passando aqui, a gente tem outras formas, né, de apresentação. E aí essas formas de apresentação aqui, elas são pertinentes aos medicamentos fitoterápicos, que é outra classificação da fitoterapia, tá? Então a gente tem essa primeira figura aí que tem uma cápsula, a gente pode ter um extrato dentro dela, né, um extrato seco dentro dela. Embaixo a gente pode ter um extrato líquido. Esse extrato líquido, ele geralmente é prescrito na forma de tintura, né, a 20%, né, numa solução hidroalcoólica a 20% aproximadamente. Ali também a gente tem comprimidos que podem ser revestidos ou não, a cápsula também pode ser gastro-resistente ou não, isso vai depender do alvo, né? Então, eu estou prescrevendo algo que possa interagir no estômago.
então não precisa ser gastroresistente. Ah, eu estou prescrevendo algo que seria interessante só liberar o que está dentro no intestino, porque vai evitar ali uma certa interação com o ácido clorídrico do estômago, né, com as enzimas, né, porque pode haver algum tipo de perda, né? E então isso é que vai fazer com que a gente escolha, né, a forma farmacêutica mais apropriada, tá? Igual a cápsula, ao comprimido que pode ser revestido, né, mais resistente ou não. Eh, Tem o spray, tá? O spray é uma possibilidade, entretanto, os farmacêuticos não curtem muito, né? O prescritor gosta, o paciente gosta, porque é uma coisa diferente, mas tem um ductozinho dentro, geralmente esse ducto acaba entupindo, tá? Então, farmacotecnicamente não é muito adequado, porque isso acaba alterando o volume que vai ser borrifado e, consequentemente, tudo que vem depois, né? São os efeitos terapêuticos aí que a gente almeja, e isso vai depender muito da exatidão da dose. Aí tem os tabletes, né? Ali em cima tem um tablete de chocolate. Tem muita gente que prescreve numa base de chocolate, justificando aí que o paciente é chocolatra, que gosta muito de chocolate, aí aproveita a base de chocolate para suplementar, para colocar um suplemento, para colocar uma base de pó de planta, de extrato de planta. Eu, particularmente, não curto muito, tá? Eu prefiro trabalhar, é, se o paciente for chocolatra, trabalhar com processos de reeducação alimentar e nutricional em paralelo, né? E aí a gente vai ensinando para ele, apresentando os tipos de chocolate, enfim, pedindo para fazer uns testezinhos de prova e vai trabalhando em paralelo. Eu prefiro, tá? Mas existe. E embaixo ali um envelope, né? O envelope que o pessoal chama de sachê, e geralmente a gente acaba prescrevendo envelope quando a gente dilui esse envelope na água, né, e toma, tá? Então é uma coisa que inevitavelmente vai entrar em contato com o conteúdo gástrico, tá? O conteúdo do estômago. Eh, e aí o que que acontece? Eu coloquei até uma figura ali de um equipamento, né, ali na parte inferior, direita. Esse equipamento é o rota-vapor, ele é muito utilizado para fazer essa extração, né, das plantas. Então, o que que acontece? Quando existe ali uma solução hidroalcoólica, né, embebedando a planta, seja ela seca ou seja ela fresca, aquilo ali vai ter uma placa aquecedora embaixo, né? Essa solução ela vai estar dentro de um balão volumétrico que vai girar, né? Aquilo ali vai começar a evaporar, vai chegar numa região que é uma região que encontra um condensador, né, com uma água fria em volta, e aquele vapor vai começar a pingar no outro balão que está ali para fazer a coleta, né? Então, é esse formato que geralmente é muito utilizado para a obtenção dos extratos líquidos, né, como, por exemplo, as tinturas, que é diferente de você fazer qualquer tipo de infusão, né, porque tem gente que fica: "Ah, mas a infusão também, né, é uma forma de extrato líquido". Mas na prática a gente considera o extrato seco ou extrato líquido, né, essas formas que envolvem um processo tecnológico mais avançado, tá? Então, isso é uma coisa importante aí para a gente lembrar, para a gente considerar. Importante lembrar também que as drogas vegetais podem ser prescritas como pó. Então, se a planta não for alimento e a droga vegetal, né, que da planta que não é alimento, for prescrita como pó, eu estou prescrevendo uma droga vegetal encapsulada, pulverizada encapsulada, é fitoterapia. Se eu estou prescrevendo pó de uma planta que é alimento, por exemplo, a romã, tá? A romã, a Punica granatum, é alimento. Então eu posso prescrever, eu posso ter ela como pó, eu tenho ela encapsulada, o pó de uma planta que é alimento não vai entrar na fitoterapia, vai entrar na regra da suplementação alimentar, tá? Então eu acho que é isso que é o mais importante. Existem outras formas também de apresentação, tá? Tem pirulito, tem goma. Eu não trouxe aqui, né, comento, mas não acho que seja uma coisa muito viável, assim, para esses contextos aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu nem gosto muito, porque, para mim, fragiliza muito, né, a questão da exatidão da dose, da segurança ali, da questão farmacotécnica. O pessoal prescreve muito para criança, né, ou para pessoas adultas que gostam, mas tem toda uma questão, né, criança às vezes pega, às vezes quebra, às vezes deixa, não ingere tudo. Enfim, tá? É uma questão particular minha aí. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, e aí eu coloquei aqui para vocês, eh,
alguns contextos importantes aqui para a prática, né. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é importante, que é, quando se está utilizando a droga vegetal, sempre existe a recomendação da parte utilizada, porque uma planta pode ter uma parte dela pode inclusive acumular compostos tóxicos, né, a pessoa pode passar mal se estiver utilizando uma parte incorreta. De repente, uma parte tem um efeito, antagônico ao efeito da outra parte da mesma planta. Então é bom, a Anvisa inclusive cobra isso, né, essa questão da parte utilizada é uma coisa muito importante. Então, quando a gente compra uma droga vegetal, é sempre interessante fazer igual a gente faz como quando cata feijão, colocar num pano de prato branco, jogar no pano de prato e ali tentar fazer uma certa limpeza nessas partes, tá? Então isso é importante. Cuidado também na hora de ingerir. Tem gente que abre, faz um dia e deixa uma semana, né? Aí depois vai lá e faz, ou seja, entra umidade, pode haver contaminação, e aí existe aí o crescimento de fungo. O fungo adora um chazinho, tá? Então, a pessoa às vezes vai estar ingerindo algo que ela vai achar, né, que vai fazer bem para a saúde dela, e vai estar ingerindo toxinas de fungos, por exemplo. Então, local de armazenamento, conservação, exposição, tudo isso é importante a gente ficar de olho. Existe também uma variação grande de preço, tá? Obviamente que isso pode dialogar com a qualidade do produto, né, da matéria-prima, então é sempre importante quem está indicando e até mesmo o próprio cliente, paciente, né, ficar de olho se o produto está sendo muito barato, né, mas de repente ele está tendo muita fragilidade em relação à qualidade da matéria-prima. Outra coisa que eu considero fundamental, né, quando, o paciente, cliente, né, ele está preparando, eh, ele está ali preparando, né, a planta medicinal dele, a droga vegetal, né, está seguindo essas técnicas que eu falei para vocês, é interessante ele utilizar os utensílios culinários corretos, né. Então, ele ter, né, um utensílio graduado, né, na cozinha, para ele poder medir de forma correta, ele ter os utensílios né, que são os utensílios corretos para fazer medida. Então, como eu comentei, são 150 mililitros, né, 150 mililitros é o volume, considerado uma xícara para a Anvisa, tá. A Anvisa também, quando ela fornece para a gente, né, as indicações das plantas, ela coloca em medidas caseiras. As medidas caseiras da Anvisa são medidas caseiras pautadas em utensílios culinários antigos, tá? Eu costumo brincar que é o utensílio culinário da vovó, né? Então não são esses utensílios culinários de jogos americanos mais modernos, né? As colheres são muito rasas, então as quantidades elas são maiores do que cabe, por exemplo, nesses jogos que são mais uns jogos mais atuais, mais modernos, né? Então também tem que ter um pouco de cuidado aí nesse sentido, porque a gente, no final das contas, quer que a coisa funcione, né? Então aqui também é um pouco do que eu já comentei com vocês. A xícara para a Anvisa são 150 mililitros, o cálice são 30 mililitros, tá? Porque ora eles vão mencionar a xícara, 150 mililitros, ora eles vão mencionar cálice. Uma outra coisa importante também que eu coloquei, que eu trouxe, né, para problematizar para vocês, é a importância, né, eu costumo brincar que é uma certa sagacidade para preparar aquilo que a gente vai recomendar e no caso do paciente, né, no nosso caso é a sagacidade para orientar o cliente, orientar o paciente. Por quê? Por exemplo, né, a Anvisa coloca que a gente tem que, utilizar, recomendar de 1 a 2 colheres de café do rizoma do Zingiber officinale, que é o nosso conhecido gengibre, que a gente usa muito, né, para enjoo, né, para como anti-inflamatório. A gente orientar, né, prescrever para o paciente utilizar de 1 a 2 colheres de café em 150 mililitros de água, né, utilizando a técnica de decocção. Só que assim, né, a gente pega um saco de gengibre seco, a gente sabe que aquele saco de gengibre seco ele pode ir uma lasca enorme, né, que aí o paciente vai ficar, né, olhando para aquela prescrição, olhando para o gengibre em lascas grandes e vai tentar entender como é que ele vai fazer essa tal colher de café, né? Será que eu pego, quebro? Será que eu coloco num processador e, né, faço virar pó? É exatamente isso. Para ele conseguir medir, aquilo ali tem que estar numa forma que seja compatível, né? Então a gente tem que orientar, né, que precisa, né, processar, usar um processador, um liquidificador, né, para que
exista compatibilidade aí entre a recomendação, né, medida e a forma aí do gengibre que ele vai utilizar, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Seguindo as recomendações da Anvisa, né, nesse caso, né, do gengibre, a gente recomenda essa tomada aí de 2 a 4 xícaras de 150 mililitros cada uma, né, por dia, tá? E a duração vai depender de cada paciente, de cada cliente. Geralmente a gente tem aí uma recomendação de gengibre nesse contexto, seguindo o que a Anvisa pede para a gente orientar, tá? Para enjoo, né, ou como um anti-inflamatório também, que ele funciona bem, assim, né, para cardiopatas, para pacientes que têm doenças crônicas que precisam ingerir alguns anti-inflamatórios, tá? Cuidado porque o excesso do consumo do gengibre também pode causar uma certa sensibilidade gástrica, né? Então tem muita gente que acaba desenvolvendo uma vulnerabilidade gástrica equivalente às pessoas que utilizam o AS, né? O ácido acetil salicílico. Bom, aí é o seguinte, eu coloquei aqui para vocês duas colunas, né? Uma coluna está apresentando drogas vegetais dentro do contexto da fitoterapia e a outra coluna está apresentando alimentos que são as mesmas plantas, né? Mas são com as peculiaridades alimentícias para a gente poder ver essas diferenças. Então, por exemplo, do lado aqui esquerdo a gente tem pilmos boldos, utilizando folhas. Do outro lado, a gente tem pilmos boldos também utilizando folhas, ou seja, são plantas que podem ser, na fitoterapia, podem ser consideradas como drogas vegetais, mas quando são utilizadas como alimentos, não tem diferenças em relação à parte utilizada. Elas vão ter outras diferenças que eu vou comentar daqui a pouquinho. Simbopongo citratos, que é o capim-limão, a gente tem folhas, do outro lado também, como alimento, folhas. Melissa officinalis, aí já coloquei até em vermelho ali para chamar atenção, já temos diferenças de parte utilizada. Então, a Melissa officinalis é um tipo de erva cidreira. Então, a gente tem as sumidades floridas indicadas como partes utilizadas na fitoterapia, folhas e ramos sendo recomendadas dentro do contexto alimentício. A Pimpinella anis, né, que é o anis estrelado, a recomendação é fruto para fitoterapia e para alimento. Paulínia cupana, que é o guaraná. Recomendação da fitoterapia são sementes, também sementes como alimentos. E no citrus aurantes, que é a laranja amarga, existe a diferença, porque são flores na fitoterapia e já como alimento pode utilizar como um todo, né? Fruto, casca dos frutos, folhas e flores. Então existem diferenças das partes utilizadas e também temos diferenças em relação à técnica. Então, para essas plantas que não possuem diferenças em relação à parte utilizada, a gente cai na diferença da técnica de preparo. Por exemplo, a infusão na fitoterapia, o abafamento são 15 minutos. Então, se eu quiser prescrever, né, recomendar como fitoterapia, com fins terapêuticos, eu vou orientar a fazer uma infusão abafando 15 minutos. Se eu quiser orientar a utilizar um chá alimentício, né, só mesmo ali para contextualizar aquilo que a pessoa está fazendo na rotina dietética dela, aí o abafamento fica ali em torno de 3 a 5 minutos, isso para infusão. Para decocção, se eu estiver recomendando fitoterapia, eu vou ferver e vou recomendar que ele ferva a parte durante 3 a 5 minutos e deixe descansar durante uns 15 minutos, tá? Já no contexto alimentício, ele vai ferver de 2 a 3 minutos, tá? Somente isso e não tem tempo de descanso, nada disso. Em relação à maceração, a gente na fitoterapia tem que deixar macerando durante algumas horas, isso vai depender de cada planta. A maceração no contexto alimentício não se fala de tempo. Então, você macera, imediatamente você vai lá utilizar aquele macerado na preparação, tá? Isso um exemplo classicamente conhecido aí, é o alho, né? Que a gente acaba fazendo isso mesmo. Bom, aí eu coloquei aqui alguns contextos, né, alguns exemplos das formas corretas para inclusão em preparações, né, com essa pegada aí mais terapêutica. Isso seguindo a Anvisa, né? Se a gente segue a Anvisa, a gente tem o alho, né, que é o alho sativo, que é o nome botânico, tendo parte utilizada bulbo, maceração de 1 colher de café em 30 mililitros de água, que é o tal do cálice considerado pela Anvisa, tá? Orientação, tomar 30 mililitros antes das refeições, das principais refeições, né, durante algum tempo que vai, né, trazer algum benefício para o paciente. A gente geralmente utiliza muito, prescreve muito, né, para questões
cardiovasculares, né? O alho ele é muito utilizado como um anti-inflamatório natural, um antimicrobiano, principalmente é um efeito que é bem desenhado mesmo dele, assim, e repetidamente abordado em evidências científicas, em livros clássicos, é o efeito hipocolesterolemiante que ele tem, tá? Um efeito anti-inflamatório e hipocolesterolemiante. Rosmarinos officinalis, né, que é o nosso alecrim, a gente também prescreve, né, pode-se utilizar as folhas, a técnica recomendada é a infusão, e a quantidade é de 1 a 2 colheres de sopa em 150 mililitros de água, tá? Com recomendação aí de 1 a 2 xícaras dessa daí de 150 por dia, tá? E a duração também sempre vai depender, tá? A gente prescreve muito o alecrim, né, para trabalhar com aumento de foco, aumento de concentração, né? A gente também trabalha muito com hortelã e alecrim para questões do trato digestório. E embaixo o Simbopongo citrato, que é o capim-limão, né, que a gente acaba também trabalhando para melhorar questões de ansiedade, agitação, né, porque ele tem ali um certo efeito no sistema nervoso, né, nos neurônios, eh, aumentando ali a abertura dos canais de cloreto, né, e dando uma lentificada aí no funcionamento desses neurônios, né, na verdade aumentando o limiar de excitação desses neurônios. Então, a gente tem a recomendação como infusão de 1 a 3 colheres de chá em 150 mililitros de água e de 2 a 3 xícaras de chá por dia, né? Seguindo aí as recomendações da Anvisa. A gente tem plantas, né, que vão necessitar de cálculos específicos para extrato seco padronizado, né? Esse livro foi um livro que eu publiquei, agora é um livro publicado agora em 2024, sobre suplementos alimentares e fitoterapia. Essa técnica, né, de se calcular de duas formas, né, foi uma coisa que eu aprendi mesmo na vida, na prática, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, mas atendendo pacientes, eu fui necessitando, né, articular, né, e aí eu coloco aí o livro, porque realmente foi uma coisa que eu acabei trazendo muito da minha prática. Então, as Cinares colimus, que eu coloquei de exemplo aqui para vocês, para exemplificar o cálculo do extrato seco, que aí seria já o medicamento fitoterápico, é a alcachofra, né? Então, o que a gente faz, né, com a alcachofra? Primeiramente, eu quero prescrever um extrato seco de alcachofra, eu posso colocar na prescrição que eu quero um extrato seco, por exemplo, né, das folhas da Cinares colimus, né, que é a alcachofra, padronizado para tantos miligramas do ativo dela lá, que é o padronizador dela, que é o composto que tem uma relação com o padrão de identidade e qualidade da planta, tá? Que é o que identifica a planta, né? A identidade dela vai estar relacionada a uma quantidade aumentada de alguns compostos, mesmo que a gente considere o fitocomplexo. Obviamente que ele, estando em maior quantidade, né, e ele tendo essa relação com o padrão de identidade e qualidade da planta, ele também vai ter uma associação bastante significativa com o mecanismo de ação dela, né? Então, é muito importante que a gente tenha aí esse discernimento, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar fazer um cálculo, tá? Ou prescrever dessa forma que eu falei. Dessa forma que eu falei é extrato seco das folhas de Cinares colimus, padronizado para uma quantidade do principal composto, que é esse composto que eu falei com vocês, que é o padrão de identidade e qualidade da planta, tá? Uma coisa que a gente vai precisar, né, levar em consideração é a quantidade teórica que, de repente, está num artigo científico ou que a gente, de repente, estude em algum livro, né, que tenha peso aí na área, porque ali, como eu coloquei para vocês, né, dentro do livro a gente tem uma recomendação da Anvisa ali de 24 a 48 miligramas de ácido clorogênico, que é esse composto aí para Cinares colimus, ou escolhimos. Aí a gente escolhe uma quantidade do padronizador, isso vai depender muito ali do feeling, né, da demanda clínica do paciente, e faz a prescrição do ativo dizendo que a gente quer em extrato, né? Isso já é uma forma de prescrever. Só que as farmácias de manipulação não estão acostumadas não estão acostumadas a receber prescrições nesse formato muito específico, tá? Muito detalhado. Geralmente, o pessoal prescreve já direto em extrato seco.
Só que quando a gente prescreve em extrato seco, tem farmácia que liga perguntando, né, quanto de padronizador a gente quer. Tem farmácia que, quando a gente prescreve daquela forma minuciosa que eu falei com vocês, liga perguntando quanto de extrato a gente quer. Então, existe uma certa confusão aí na prática que a gente consegue articular tendo contato mesmo, né, recebendo as visitas, né, trocando e-mails com os locais, né, nos quais aí, geralmente, né, estão inseridos aí no local, nos locais que vocês atendem, né? Eticamente falando, é bom a gente sempre dar 2 opções no mínimo, né, para o paciente poder escolher o local que ele vai fazer a manipulação dele, ou até comprar um industrializado pronto, né, que tenha compatibilidade com as doses que vocês prescreveram, numa drogaria que seja, mas ele ter aí opções, né, de marca, né, para que a gente não tenha aí nenhum tipo de conflito de interesses associados aí, né, a uma recomendação de uma marca ou outra, tá? A não ser que o produto seja mega exclusivo, patenteado, enfim, seja único, aí sim, mas na maioria das vezes, né, a gente acaba caindo aí num, num, em algumas possibilidades, né, numa coisa mais aberta, tá? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? A gente tem essas 2 possibilidades de prescrição. Aqui eu coloquei uma simulação de cálculo para a gente poder fazer o cálculo do extrato, só que aí a gente vai ter que ter uma informação que vai vir desse diálogo com a farmácia, tá? Então, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui do lado inferior esquerdo, assinar escolhemos com um insumo estoque de 70%. Então, exemplificando, se tiver 70%, o que a farmácia vai fazer? A farmácia vai aplicar o tal do fator de correção, aí vai fazer 70 miligramas de ácido clorogênico está para 100 miligramas de extrato seco. Se eu escolhi 48 miligramas, com base na literatura, eu coloco 48 miligramas de ácido clorogênico embaixo dos 70 miligramas, que é o valor da farmácia, e vou ver lá quanto de extrato, então, eu vou prescrever para que o meu paciente tenha ingestão de 48 miligramas de ácido clorogênico, tá? Por dose. Então, eu fazendo isso, eu garanto mais eficácia e mais segurança, tá? Bom, seguindo aí, o que eu vou comentar com vocês? A gente tem a micania aglomerata. Bom, então esse slide, ele fala isso, né? Ele ensina a fazer o cálculo de extrato seco e ensina a fazer o cálculo do extrato seco, mas com base no padronizador. Então, ou o extrato seco diretamente, que a gente vai precisar da quantidade ali, né, do estoque, do percentual do estoque da farmácia, e ela vai acabar né, tendo ali consequências desagradáveis, vai fazer uma cirurgia, né? Pode ter problemas sérios aí, graves aí por conta disso. Outra questão também que eu gosto de trazer, né, é esse diálogo que existe entre intestino e cérebro, sistema nervoso central. A gente tem glândula pineal, né, a parte neurohormonal do intestino. Isso vai implicar em questões comportamentais. Por exemplo, né, a gente trata o intestino para melhorar a produção de serotonina entérica, serotonina intestinal. Né? Por que eu estou falando isso? Porque de 80% a 90% da serotonina corporal é produzida nos neurônios entéricos. Então, quando a gente produz a serotonina do intestino nos neurônios entéricos, a gente dá mais substrato para a glândula pineal produzir melatonina, que a melatonina é produzida a partir da serotonina. Tá? Então, é super importante a gente ter aí esse discernimento, né? Essa clareza de que a saúde intestinal vai ser fundamental para que algumas questões da fitoterapia e da suplementação sejam bem utilizadas, mais biodisponíveis aí para o organismo num contexto mais amplo, tá? Eu coloco o seguinte: saúde intestinal vai comprometer a produção de serotonina e a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso, otimizar isso através da fitoterapia / suplementação. Mas, ao mesmo tempo que eu aumento a produção de serotonina porque o meu intestino está saudável, a minha cabeça tem que estar tranquila. Então, tem gente que apaga a luz, coloca lá um tampão no ouvido, né? Então fica lá sem som influenciando, tem uma serotonina otimizada, produzida em grande quantidade, mas a pessoa é agitada, é ansiosa. Então, nesses casos, a gente pode entrar também com sedativos, ansiolíticos, que vão ajudar aí a tranquilizar, né? A trazer um sono, né? A gente tem um ensaio clínico aqui do Rondanelli, que é de 2012, mas muito clássico. Ele propõe aí uma utilização de um blend, tá? Que tem Grifônia simplicifolia, né? Que é a conhecida Grifônia, a centela asiática, o dente de leão, né? Que é o Taraxacum officinalis, Cinnaris collimus, que é o cachofra,
o guaraná, que é a Paulínia cupana, e um pouco de alga, né, de planta medicinal marinha, né, que é uma alga chamada alga clamato. Essa alga, ela tá ali, né, mais também para dar um certo, fazer, né, uma certa junção aí entre todos os componentes. Mas no final das contas, quando a gente vai ver o desenho do estudo, né, ele acaba avaliando mais a grifônia, né, pensando em questões farmacológicas, metabólitos, né. Ele trabalha com italianas ali que tem um índice de massa corporal entre 25 e 35 quilogramas por metro quadrado, tem aí uma faixa etária entre 18 e 50 anos. Ele separa em 2 grupos. Um grupo que recebeu a grifônia simplicifolia, utilizando, na verdade, recebeu o blend, né? Mas pensando no metabólito que ele avaliou depois, né? Ele deu mais ênfase na grifônia, mas o pessoal tomou desse grupo, né? O spray oral e fizeram também uma dieta com restrição de energia hipocalórica. E o grupo placebo recebeu placebo e mais dieta hipocalórica. Então, o que estava variando ali era o blend, né? Era a fórmula. Eles fizeram aí um acompanhamento durante um mês, durante 4 semanas, e fizeram avaliação de marcadores. Ácido 5-hidroxindol acético, trabalharam também com a avaliação do score de Aber, que é um score para avaliação de apetite, fizeram avaliação de composição corporal, né? Trouxeram uma certa reflexão, né, sobre essas questões relacionadas à compulsão alimentar, e viram aumento desse 5-hidroxindol acético, esse ácido, redução do score de Aber, que é o score de apetite, né? O grupo placebo não indicou diferenças, né? Então, o grupo tratado com blend indicou e o grupo placebo não, isso foi positivo. Houve mudanças de composição corporal, mudanças no índice de massa corporal no grupo tratado, num estudo muito bem desenhado, né? Randomizado, placebo controlado e duplo cego. Aqui estão alguns dos resultados aí que eu cheguei a comentar um pouco agora, mas de forma mais específica, né? Mostrando os valores de P, né? Mostrando e chamando atenção aí para as diferenças estatisticamente significativas, para a concentração urinária do ácido 5-hidroxitrês-indol acético, para o índice de massa corporal, para a dobra cutânea suprailíaca, para o perímetro do braço, né, que é a circunferência do braço, perímetro do braço, a área muscular do braço, que perdeu gordura, perde um pouco de proteína somática também. A área de gordura do braço, a circunferência muscular do braço e o perímetro do quadril, tá? Então, indicando, né, que, para além da dieta hipocalórica, existe uma certa contribuição da grifônia nesse sentido. Lembrando que a grifônia é fonte de 5-hidroxitriptofano, que é precursor da serotonina, que depois vai virar melatonina e vai contribuir, inclusive, com a melhora do sono. Então, é uma coisa importante aí para a gente também falar, né, um exemplo interessante aí para a gente trazer, que conecta a saúde intestinal com a melhora da síntese de serotonina, né, que vai trazer mais bem-estar, mais satisfação, mais prazer. Isso acaba se refletindo no comportamento alimentar do paciente. A gente pode estar utilizando isso como um recurso, por exemplo, vinculado ao emagrecimento. E como eu comentei, tem gente que tem essa serotonina otimizada, bem produzida no intestino, né? Uma pessoa que tem baixa luminosidade no ambiente, baixa sonoridade, mas a pessoa é agitada, ansiosa, e ela precisa ingerir ali alguma coisa que dê uma sedada, uma tranquilizada. Então, a fitoterapia também perpassa por isso, né? A gente pode estar utilizando Passiflora edulis, né? A gente recomenda como infusão, por exemplo, Passiflora edulis, uma colher de sopa para 150 mililitros de água, e recomendando que o paciente utilize em torno de 2 xícaras por dia. No caso, né, mais para o horário aí da noite e tal, quando for dormir. Se for fazer o cálculo, né, que eu ensinei anteriormente para vocês, a gente tem, eu fiz um exemplo aqui com 35%, como estoque da farmácia 35%, então, dado do lote ali, né, 35% do marcador, que é a vitexina, 35 miligramas de vitexina para 100 de extrato. Se eu pego o valor teórico, né, que seria um valor aí de algum tipo de referência, um livro, um artigo, né, um dado da Anvisa, eu posso escolher ali, no caso da Passiflora edulis, entre 30 e 120 miligramas de vitexina, que é um flavonoide. E aí a gente tem um cálculo feito ali que eu fiz, né, exemplificando para vocês, deu aproximadamente 86 miligramas. Uma outra coisa também que trouxe como exemplo para vocês, que a gente consegue trabalhar bastante, né, é a interação entre um medicamento muito usado para obesidade, que é o orlistat, que é um inibidor de lipase gastrointestinal, né, principalmente a lipase pancreática, que é uma enzima que digere lipídio, a gente trazer um pouco mais de qualidade de vida para o paciente, né? Então, esse estudo, por exemplo, né, eles fizeram um acompanhamento durante 30 dias aí, prescrevendo o psyllium, né, que é o ativo padronizador da planta govata, que é uma planta medicinal,
e ele, como é uma fibra solúvel, né, ele dá uma segurada no intestino, tá? A Anvisa recomenda uma prescrição, né, do pó, na forma de pó, né, de 3 a 30 gramas por dia, tá? Já adianto para vocês que 30 é muita coisa, então comecem com a menor dose, porque a fibra solúvel prende o intestino e a fibra insolúvel solta o intestino, tá? Então, cuidado com a prescrição de Psyllium, porque ele é uma fibra solúvel. Então, a fibra solúvel, como prende, se ingerir demais, o paciente vai ficar preso, não vai soltar, tá? Porque nem toda fibra é insolúvel, tá? Só a fibra insolúvel que solta. Por isso que a recomendação é misturar as duas, né? Tem uma recomendação de fibra total e, em média, em torno de 6 gramas de fibra solúvel, tá? Sem ultrapassar muito isso, porque a gente acaba constipando o paciente. Cuidado também com plantas que tenham terpenos, né? Cheguei até já a mencionar para vocês alguma questão dos terpenos aí anteriormente, porque os terpenos são lipossolúveis, né? Então, se o paciente utiliza algum medicamento que inibe a digestão de lipídio, o paciente vai ir ao banheiro mais vezes. Então, quando a gente utiliza ali uma prescrição que tenha uma fibra solúvel que vai dar uma prendida, é para trazer um pouco mais de qualidade de vida para ele. Toma cuidado para não tirar o efeito da medicação. Se ele está tomando Orlistat para inibir lipase pancreática e aumentar a frequência evacuatória, eliminando gordura, para que ele chegue no resultado que ele quer, né, ajude a chegar no resultado que ele quer, porque ele vai ter que mudar estilo de vida também, né, o medicamento não vai fazer milagre, mas tem que tomar cuidado para não tirar o efeito da medicação. Então, você vai só trazer um pouco mais de qualidade de vida, porque ninguém merece ficar com o intestino aquoso, né? Você não fica confortável em qualquer ambiente que você esteja. Então, é mais para trazer um pouco mais de textura, né? Fazer com que, de repente, essas fezes que estão aquosas fiquem pastosas, porque aí já ajuda um pouco mais a controlar essa vontade evacuatória. E aí é um outro extremo aqui, né? Que eu estou mostrando, que é necessário colocar, por exemplo, as plantas que tenham terpenos nas suas composições fitocomplexas próximas a refeições que tenham lipídios, né? Porque aí você vai otimizar a bioacessibilidade, né? A absorção, o aproveitamento desses terpenos também das plantas que são que tem, né, esse terpeno como marcador, né? E cuidado para não perder os terpenos também, se prescrever aí um fito que tem aí um terpeno aí em grande relevância como padronizador da planta e o paciente esteja utilizando aí um medicamento inibidor de lipase pancreática, que aí vai perder o terpeno nas fezes, né? Que eu coloquei nessa questão do lipídio que eu falei com vocês, né? Então, eu tenho uma planta chamada Glycyrrhiza glabra, que é o alcaçuz, que a recomendação dela é a utilização das raízes e preparo como infusão, né? Infusão de 1,5 colher de sopa em 150 mililitros de água, que é uma xícara, incentivando o paciente aí a pelo menos tomar 3 xícaras, de 3 a 4 xícaras por dia, tá? A gente recomenda muito para gastrite, tá? E tem um efeito dependente de absorção, né? Tem gente que acha que o efeito é simplesmente ali na mucosa, né? Quando ele chega ali na mucosa, né? Tem muitos dos efeitos, né, desses terpenos da Glycyrrhiza glabra que vão depender de um processo absortivo do seu fitocomplexo, incluindo os ácidos glicerrisínicos, né? Que são os terpenos aí dessa planta. E a gente pode incluir, né, orientar que o paciente utilize, já que os terpenos, né, que estão ali, eles são lipossolúveis, próximo, né, a refeições que tenham gordura, né? Então, por exemplo, abacate, azeite, oleaginosas, né, que tem as gorduras vistas, né, como gorduras mais saudáveis, para a gente conseguir trazer melhor bioacessibilidade para esses terpenos, né? Por quê? Porque senão ele pode acabar não aproveitando, porque senão ele pode acabar não aproveitando tudo aquilo que a planta tem para oferecer, tá? Então ele vai precisar ter esse cuidado, né, que a gente fala que é um cuidado fitofarmacocinético, né, para que ele tenha uma fitofarmacodinâmica maximizada, né, que ela chegue lá no máximo de potencial que ela tenha para oferecer para aquele fim terapêutico que vocês almejam para esse paciente. Aqui eu coloquei, né, que eu posso ter interações na parte absortiva, eu posso ter interações no ducto torácico, né? Se for um antioxidante, por exemplo, lipossolúvel, e ele precisar de absorção, ele vai passar pela região próxima ao coração, e aí ele pode ser perdido ali, vamos dizer assim, né? Então tem que segurar no cardápio mesmo, né? Na alimentação. Na alimentação ele vai conseguir ingerir, de repente, os antioxidantes e não vai utilizar esses antioxidantes
quando eles passarem ali perto do coração do ducto torácico, né? Se forem absorvidos pela linfa. E tem aqueles que são absorvidos diretamente para o fígado, né? Então, isso também é uma coisa interessante, porque, ao mesmo tempo que tem lá os seus fins terapêuticos, por serem absorvidos diretamente para o fígado, eles podem até, se ingeridos em quantidades inadequadas, ou, de repente, tem ali alguma fragilidade no preparo, podem ter esses efeitos hepatotóxicos, né? Então, ao mesmo tempo que tem efeitos hepatoprotetores, ou algum outro tipo de efeito, se ingeridos em altas doses, né, ou, né, preparados de forma tecnicamente inadequada, por serem absorvidos diretamente para o fígado e serem mais hidrossolúveis, pegam a circulação porta-hepática e podem causar, né, hepatotoxicidade. Bom, pensar nas fórmulas prontas também é necessário, né? Eu coloco o seguinte: a gente tem algumas fórmulas sugeridas por farmácia que colocam nomes comerciais. Então, às vezes, eu tenho aquela mesma composição em outras marcas. Então, evitar colocar marca na hora de prescrever, para não cair em questões antiéticas. Não misturar, geralmente a gente não tem um aconselhamento para misturar suplemento com fito, né? Então, prescreve fito e prescreve suplemento de forma separada. Né? Entenda o que você está prescrevendo, por exemplo, o próprio chá verde que está ali naquela fórmula. O chá verde é uma planta considerada alimento, então, se ele for prescrito como pó, ele vai ser suplemento alimentar. Se for extrato seco de chá verde, vai ser medicamento fitoterápico. Aí vai ser prescrito como fitoterapia, como medicamento fitoterápico da fitoterapia. Tá? Então, prescrever chá verde 100 miligramas não diz muita coisa. Eu tenho que fazer aquele cálculo que eu ensinei para vocês. Chá verde, por exemplo, geralmente tem uma padronização, né? A gente escolhe o padronizador, é polifenol total, é ácido gálico, é epigalocatequina galato, epigalocatequina 3-galato, né? Que inclusive é um marcador bastante interessante da Camellia sinensis, né? Que é o chá verde. Então é isso, tem que tomar esse cuidado, tá? Porque as fórmulas geralmente chegam prontas e se a gente não desconstrói e reconstrói com base na ciência, com base no raciocínio, com base nos documentos regulamentadores, a gente não consegue entender aquilo que a gente está prescrevendo. A gente vai ser um mero reprodutor de fórmulas, tá? A gente tem ali um produto, né, que está começando com K, né? O K-Dyne, né? Esse produto ele tem iodo. Será que a população brasileira precisa ingerir iodo através da fitoterapia? Hoje em dia, a gente vê que não parece que, né, a gente tem aí uma epidemia de deficiências de iodo na população brasileira, não. Muito pelo contrário, segundo alguns estudos científicos aí, a gente tem excesso de iodo ingerido, tá? Então, vou comentar algumas questões relacionadas a isso aqui para a gente ir caminhando aí para o final da nossa palestra. Então, a gente tem esse primeiro produto aí da fórmula. O que a gente tem que fazer? Não é reproduzir os 200 miligramas, é ir para a ciência, ir para os documentos oficiais, para ver se a gente acha ali algum tipo de recomendação e ver se é compatível, né? Porque 200 miligramas, mesmo que seja de extrato, se for padronizado, não está me dizendo quanto de padronizador tem ali, né? Enfim, isso pode colocar um pouco de vulnerabilidade na prescrição. Então, a gente tem, por exemplo, ali, né, que eu coloquei, né, alguns artigos. Aí tem um primeiro de 2019, né, que está sinalizando ali 400 miligramas do extrato seco da planta que tem nesse produto, que é a Ginosterma pentáfilo, e coloca ali uma estimativa de padronização, né, de 1,4 a 2,1 miligramas por grama de ombuzide, né, que é o ativo ali que está nesse estudo sendo salientado. No segundo de 2014, eles chamam atenção para a actiponina, né, 225 miligramas em 500 miligramas de massa total lá do produto que eles dão para os participantes. E no terceiro, eles utilizam uma droga vegetal na forma de infusão, então são 6 gramas aí das folhas da planta. Né? E aí, assim, a gente faz uma análise, né? Os estudos são bem desenhados, randomizados e controlados, né, por placebo, né? São estudos que possuem um cegamento, duplo cegamento, né? Tem durações diferenciadas, número de participantes também. Tem até o terceiro ali que tem um N mais reduzido, né? Que é o estudo que foi desenvolvido no Vietnã, mas, mesmo assim, né, tem ali um dado interessante, né? Estado nutricional, né, com índice de massa corporal ali variado, tem estudo que coloca, tem estudo que não coloca, faixas etárias, se tem conflito de interesses ou não, né? A gente tem o primeiro estudo, né, tentando trazer aí benefícios da planta para a ansiedade, o segundo já com alvo na obesidade, na adiposidade, e o terceiro trazendo aí influências sobre a melhora dos indicadores laboratoriais de diabetes mellitus tipo 2. Né? Então, é com base nisso que a gente acaba extraindo a informação e indo para o tal do cálculo que eu falei com vocês,
que, quando eu fui para a prática, eu fui tendo essa necessidade aí há muitos anos atrás, e aí comecei, né, a desenvolver um pouco desse recurso. Então, se a gente for para a literatura, pegar, por exemplo, né, uma referência que recomenda 0,84 miligramas de ombuzite. Eu pego, então, seguindo o referencial da farmácia, se eu tenho esse dado, eu faço o cálculo, 70 miligramas de ombuzite para 100 de extrato. 0,84, que é o valor teórico, para X, ou para Y, ou para Z, para qualquer incógnita, para eu poder obter o resultado, o valor do extrato que eu fazia a prescrição, tá? Se eu quiser prescrever de forma minuciosa, é só eu colocar, eu quero um extrato seco das folhas de ginostema pentáfilo padronizado para 0,84 miligramas de ombuzite, tá? Então, temos essas duas formas de prescrição. A enzima superóxido dismutase é uma enzima, então é suplemento alimentar, né? Então, se é uma enzima, é uma proteína e é um suplemento alimentar. Então, teoricamente, a gente teria que tirar da fórmula, prescrever separado, não misturar com fitoterápico, e tomar cuidado, né? Se o teu alvo tá lá no trato gastrointestinal, beleza, tá? Beleza. Se o teu alvo não tá lá, se você tá pensando em, né, em ter sódio absorvida, né, que ela entre no organismo, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima, né? Então, se é uma proteína, ela vai ser degradada, vai ser digerida, né? Então, será mesmo que ela é absorvida, né? Isso que eu falei, né, do produto que tem iodo, será que a nossa população precisa ingerir iodo? Tirando grupos vulneráveis, né, como, por exemplo, gestantes, que a gente acaba dosando o iodo urinário, né, para poder verificar se realmente tem essa deficiência, né, para fazer a reposição, propor a reposição, para poder, né, contribuir ali com o processo de desenvolvimento dos anexos placentários, um bom desenvolvimento ali da gestação da gestante. Tirando grupos mais vulneráveis, a gente consome até demais, né? Depois da iodação do sal, que aconteceu há anos atrás, a gente resolveu o problema do bócio, né? Então, o nosso problema hoje não é a ingestão de iodo para justificar uma prescrição de fitoterápico contendo iodo, né? E o chá verde é aquilo que eu falei com vocês. A gente tem que lembrar do nome botânico, que é a Camellia sinensis, lembrar que as folhas são as partes mais utilizadas, né? Então, cadê essas informações na prescrição sugerida, né? Então, não tem. Tá? Tem padronização, se for extrato seco de fitoterápico? Não é, né? Não está mostrando ali que é um extrato seco de fitoterápico, está só com uma quantidade de miligrama. Então, será que é o pó do chá verde? Se for o pó do chá verde, sendo um chá de uma planta que é alimento, porque tem plantas que são consideradas alimentos, é um suplemento alimentar, como eu comentei com vocês. Então, vocês estão percebendo quantas interfaces que a gente tem, né? E que trazem para a gente informações importantes para a gente seguir corretamente perante aí, né, os órgãos regulamentadores, né, os direcionamentos, né, as orientações, ou seja, a gente trabalhar de forma correta, né, além da gente, né, necessitar e se pautar na ciência, a gente ainda tem, né, que se respaldar nos documentos oficiais dos órgãos regulamentadores aí da nossa área, né, para quem é da área da saúde, que é prescritor, que possa trabalhar com isso, né, é importante a gente ter isso bem esclarecido, né. Então, eu coloco isso para a gente finalizar, né, entender a necessidade de menor reprodução e maior reflexão, né. A gente reproduzir, a gente às vezes não consegue pensar nessas problemáticas todas aqui que eu trouxe para vocês. A gente pensar, a gente refletir, que foi aquele primeiro slide que eu comecei a palestra, né, mostra, a gente entende, a gente é um caminho mais sinuoso, né, um caminho mais demorado, mais trabalhoso, mas a gente se emancipa, né, a gente sabe o que a gente está fazendo. Quero agradecer a vocês, coloquei aqui meu contato, né, tem aí minha foto, agradecer a participação, agradecer o convite aí do pessoal, né, que me convidou para participar, e é isso. Nossa, é uma questão de conscientização, né? Porque hoje fica muito comum as pessoas quererem prescrever, mas isso é muito profundo, né? Essas diferenciações e essa consciência dentro do trabalho ético, né? Que é muito importante, porque é uma bioquímica extrema, né? Então, assim, eu acho muito bonito, belo trabalho seu, porque realmente é uma dedicação, né? E que seja mais explorado também, né? Que a gente consegue fazer tratamentos belíssimos sem utilizar um outro tipo de medicação que pode ter outras intercorrências, né?
maiores problemas, né? Então, eu queria agradecer, Felipe, a sua participação, né? Tenho certeza que esse momento será de grande valia a todos os participantes do nosso congresso e que isso vai agregar muito nas vidas desses profissionais. E, em nome do Unisalesiano, a gente agradece a sua participação e estamos aqui, né, a seu dispor. Muito obrigada. Obrigado, professora Silvia. Agradeço a instituição também por ter me convidado, professora Silvia. E é isso, contem comigo também para o que vocês precisarem.